Eu já vi pessoas dizer assim: se você pedir sabedoria, Deus vai lhe dar problema para você resolver. Mas se você também não pede, os problemas vão vir do mesmo jeito. E às vezes a gente nem vai ter sabedoria para resolver. Mas quando nós pedimos ao Senhor, quando surgem os problemas, o Senhor chega na nossa vida e faz a gente lembrar da palavra. Quando a gente come a Bíblia, se alimenta da palavra, a gente começa a passar situações que a gente também já passava, mas dessa Aleluia! a gente vai lembrar daquilo que Deus falou através da sua palavra e a gente vai ser fortalecido. Né? Então, quando eu só quero ir à igreja, se alguém tiver, alguém conhecido que profetiza, eu estou errado. Aleluia. Né? Porque se eu não tiver discernimento, alguém pode estar mentindo. E eu vou morrer espiritualmente. Porque hoje em dia as pessoas saem da igreja por causa de uma profecia mentirosa. E você, Deus vai cobrar de você. Deus não vai cobrar só daquela pessoa, não. Vai cobrar de você que mentiu usando o nome de Deus. Né? Porque a palavra de Deus, ela é vida. Ela não sai matando ninguém, não. Ela é vida. Existe profeta? Existe. Eu creio que existe. Né? Deus também tem os seus escolhidos para profetizar através da sua palavra e através daquilo que ele fala. Mas a Bíblia também vai mostrar que havia o tempo de Deus falar com os seus profetas. Né? Hoje é muito interessante que é como se acendeu uma luz. Toda hora Deus está falando, Deus está falando. E a gente tem que ter discernimento para não ser enganado. Aleluia, Deus. Né? Para não viver de forma, louvado seja Deus, que não agrada a Deus. Porque hoje eu estava na igreja e era culto de mocidade. Aí a irmã disse: irmão, temos que tomar cuidado no que vamos falar, pregar, né? Porque são jovens. E jovem hoje em dia está muito. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu digo: pois lá em casa não tem isso, não. Eu tenho duas moças, irmã Angela conhece. Lá em casa é curto e grosso, é o que Deus disse e acabou-se. Eu me preocupo, a palavra aqui do tema da campanha falou, né? Não adianta você querer enfeitar. Não adianta, louvado seja Deus, você querer falar bonitinho para não machucar ninguém. Porque, aleluia, não é Deus. É verdade. Porque nosso Deus é o Deus que conserta o que está quebrado. É o Deus que não é conivente com o pecado de ninguém. Ou você se conserta, ou vai para o inferno. Porque não adianta a gente querer servir de todo jeito, porque Deus não se agrada. Né? E aí eu fiquei observando a irmã falar. Eu disse: pois é, lá em casa não tem isso não. Porque hoje em dia, o jovem está muito ansioso, né? É muita ansiedade. E eu costumo até falar assim: louvado seja Deus, antigamente, no meu tempo, né? Eu tenho 39 anos, e a gente vê que muita coisa mudou. Antigamente o que matava era estresse. Né? Estresse já não mata mais. Hoje mal se vê falar: fulano está tão estressado, pode dar um negócio. Mas use o nome ansiedade, que todo mundo é igual uma praga. Porque para mim é uma praga. Né? E aí as pessoas começam a adoecer. E um abismo vai levando o outro ao abismo. A palavra do Senhor manda a gente se juntar com aqueles que falam do Senhor. Por quê? Porque ele tem o que falar, que dá vida, a palavra de Deus. Mas quando você se junta com um abismo, ele vai levar você junto. Porque eu digo, porque eu já presenciei muito pessoas que estavam bem, começam a se juntar com quem está doente, com quem não tem muita coisa para oferecer. Aleluia. E a pessoa conhece Deus e não tem coragem de falar de Deus para aquela pessoa e começa: mulher, eu também estou desse jeito, eu também estou assim. E cadê o Deus que você diz que serve? Aleluia, Jesus. Eu acredito, igreja, que existe enfermidade porque a Bíblia fala das pestilências. Louvado seja Deus, mas também há um mundo espiritual que está matando muita gente. Aleluia. Porque hoje você tem que tomar cuidado no que você prega para não magoar. Você tem que tomar cuidado no que você prega para o pastor não ficar com raiva de você. Você tem que tomar cuidado com o que prega porque a igreja tem que ficar cheia. Mas você vai ter que mentir para a igreja estar cheia. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em João capítulo 6, no verso 65 ou 62, se eu não estiver enganada, que quando Jesus começou a pregar, Jesus começou a falar sobre que ele é o caminho, né? E sobre como seria aqueles que eram muitos discípulos, né?
aqui no versículo 65, diz assim, de João, capítulo 6, verso 65. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos